Sim, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu fiz para aprovar o fim da saída temporária de preso, que o atual governo federal vetou o projeto. Que existe terrorismo no Brasil, é tão óbvio isso. Fizeram barreiras humanas, utilização de fuzis, utilizando drones, veículos blindados, 100 quilos de explosivos. Ou seja, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Enquanto parte da imprensa insiste em defender narrativas ideológicas, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, deu uma verdadeira aula na CNN. Com dados, firmeza e experiência, ele colocou ordem no debate e mostrou como se enfrenta o crime com seriedade, sem passar pano, sem discurso vazio. Mais uma vez, a esquerda ficou sem resposta diante de quem entende do assunto e fala com resultados. Assista e veja como se faz segurança pública de verdade. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários e de inscrever no canal. Teve conosco na edição de ontem do WW justamente o Raul Jungmann, que tem sido uma voz muito ativa no debate público, no sentido de que o governo federal tem que assumir essa coordenação. Sim. Que é mais ou menos o que você disse. Porém, não assume, porque o sistema político brasileiro não lhe quer dar a Lula vantagem pré-eleitoral de protagonismo numa situação tão grave como é a da insegurança pública no Brasil. Isso é insuperável? Não, é superável. Acontece que nós temos são visões de mundo completamente diferentes na área da segurança pública. Eu falo para todo mundo que segurança pública é a pauta deveria ser a pauta menos partidária possível. O criminoso que assalta uma vítima, coloca um revólver na cabeça da vítima, não pergunta se votou no Lula ou no Bolsonaro. Simplesmente ele pratica um ato delituoso com a finalidade de subtrair um pertence para obter vantagem econômica. Posto isso, o que falta, e são visões de mundo completamente distintas, a esquerda, o PT, sempre teve no seu imaginário que o político é um coitadinho, vítima da sociedade. Aliás, quem falou isso não fui eu, foi o próprio presidente da República. Ele falou Você quis dizer o político traficante. não. o traficante é vítima da sociedade. Há pouquíssimo tempo atrás, ele disse que não aguentava mais ver os policiais oprimindo os jovens adolescentes que roubavam um aparelho celular armado só para tomar uma cervejinha. Vou relembrar mais um membro do atual governo do PT. O senhor ministro da Fazenda, que eu vi dizendo aí que tem que agir com inteligência, foi candidato a governador de São Paulo. Perdeu para o governador Tarcísio de Freitas e declarou publicamente, uma das políticas públicas que ele iria implementar era o desencarceramento em massa. Então, o que existe hoje na esquerda é uma dificuldade de tratar o tempo, porque a visão de mundo deles sempre foi essa, de que bandido é coitadinho, vítima da sociedade. Nós defendemos uma punição adequada. Se você me perguntar, eu sou contra a pena de morte. Como cristão, como católico cristão, eu sou contra a pena de morte. Mas prisão perpétua é algo que pode ser discutido, aliás, deve ser discutido. O problema da segurança pública no Brasil é a impunidade. A impunidade gera reincidência. E por que ambas elas existem até hoje? Porque se você condenar um criminoso a 10 anos de prisão, como foi o caso da Suedna, conhecida como Manhinha do Crime, uma das mandantes, aí, principal mandante da morte do ciclista Vitor Medrado. Em 2022, ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de reclusão. Ou seja, em 2022. Se o nosso país fosse um país sério, ela estaria presa até 2032. Só que 2 anos depois, em 2024, ela estava na Paraisópolis, sendo a grande fomentadora desses assaltos. O presidente Lula não gostou da indicação de Guilherme Derrite para relatar o projeto de lei antifacção e reclamou com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Quem chega ao vivo com mais informações a respeito disso, aqui é o Lucas Martins, falando ao vivo e diretamente lá de Brasília. Quero saber qual foi a reação do presidente da Câmara diante da reclamação do presidente Lula. Lucas, conta pra gente. Boa tarde. Oi, Kobayashi, muito boa tarde a você e a todos que estão na nossa companhia. Exatamente, olha só, o presidente Lula teria ligado aí para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para reclamar da indicação de Guilherme Derrite à relatoria do PL das facções. Isso porque ele é secretário de Segurança Pública de São Paulo e bem próximo ali de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, possível
na verdade, combatente aí do presidente Lula em relação às eleições de 2026. Então, Lula não gostou nem um pouco da indicação de Hugo Mota para esse PL das facções, até porque esse projeto partiu do governo. Então, teve toda essa questão em cima desse projeto, né? E também tem já o posicionamento de Derrite, que já disse que vai mexer no texto que foi apresentado pelo governo. E a reação de Hugo Mota em relação a toda essa situação foi a seguinte: ele disse que não teve nenhum viés político em relação a essa escolha de Derrite para pegar aí a relatoria desse projeto e que foi uma escolha totalmente técnica. Isso porque Hugo Mota também se manifestou nas redes sociais em relação a esse projeto. Ele disse que é uma pauta partidária de esquerda e de direita também, isso porque é uma pauta de interesse de todos a segurança pública no Brasil. Hugo Mota anunciou o nome, na verdade, de Derrite na última sexta-feira para a relatoria do projeto e a proposta deve ser analisada nos próximos dias, ou seja, nesta semana que vem, até porque Hugo Mota também já se posicionou em relação aos projetos que terão votação de urgência na Câmara dos Deputados nesta semana e o PL das facções estarão aí entre os projetos que deve ser votado à urgência. Então tem todo esse contexto político aí da reclamação de Lula sobre a escolha do relator do PL das facções, um projeto que é de extremo interesse do governo federal. Volto com vocês. Muito obrigado, Lucas Martins, falando ao vivo e diretamente de Brasília. Vou chamar agora o Pedro Venceslau, nosso analista. Boa tarde para você, Pedro, nessa quarta-feira, agora com calma. Pedro, como a Larissa trouxe, né, essa questão da segurança pública está no meio de uma disputa por protagonismo. O projeto é da oposição, o projeto é do governo, o projeto é da Câmara, o projeto é do Executivo. Enfim, como você vê esse bolo, essa disputa, essa confusão? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. No primeiro momento, ouvindo a sua apuração sobre como deve ser o projeto do Derrite, o substitutivo dele, que vai ser o relator, fica muito claro que não só ele quer deixar uma marca pessoal, ele que é secretário de Segurança Pública e pré-candidato ao Senado no ano que vem, mas o governador Tarcísio Gomes de Freitas também. O governador incentivou o Derrite a pedir licença do cargo aqui em São Paulo para ir para Brasília relatar esse caso. Seja ele candidato a governador à reeleição ou a presidente da República, ele quer levar esse portfólio político para a eleição do ano que vem. A questão é que, pelo que eu estava vendo a sua apuração, Débora, as modificações do Derrite, elas são redundantes, porque outros projetos já contemplam, por exemplo, o fim da progressão de regime para faccionado. Outro dia eu estava conversando com o Mendonça Filho, que é o relator da PEC da Segurança Pública. A PEC já vai prever também essa modificação. Penas maiores para faccionados, fim da progressão, rigidez maior. Aliás, o projeto do próprio governo federal também já tem o endurecimento de pena para as facções criminosas. Então, claramente, o Guilherme Derrite, quando ele fala que vai ser mais duro do que vai apresentar uma versão mais dura ainda, ele está tentando criar um diferencial do que já está colocado no debate público hoje sobre segurança pública. Mas os especialistas e até parlamentares que são do Centrão, eles fazem uma observação importante do que pode vir a ser uma contradição com o posicionamento dos governadores de direita. Se o Brasil passar a reconhecer que tem facções criminosas que são organizações terroristas, como disse a Gleisi Hoffmann e também alguns especialistas, primeiro, isso abriria espaço para uma intervenção internacional, o que é aceitável para a direita. Por outro lado, quem combate organização terrorista é a Polícia Federal, não a Polícia dos Estados, não é a Polícia Civil nem a Polícia Militar. Portanto, isso daria poder para a Polícia Federal comandar o combate contra as facções brasileiras. Débora. Nesse caso, especificamente, sobre a questão das competências, né? Nesse texto que está sendo rascunhado, ele está construindo um mecanismo, um meio para que o governo continue cuidando das questões terroristas e que os estados continuem cuidando das questões das organizações
criminosas, desde que não seja transnacionais, etc, etc. Mas aí, enfim, vamos ver o que vem, o que vai sair dessa construção. Muito obrigada, Pedro Venceslau. Volta com a gente daqui a pouquinho. Secretário, um dos grandes problemas que tem sido colocado aqui da não solução para a segurança pública no Brasil é a falta de coordenação entre as polícias, mas também entre os governos de estado e o governo federal. No que o seu projeto ajuda a definir o tráfico como terrorismo? Provoca o que na mudança nessa coordenação? Essa coordenação, ela tem que partir do governo federal. Isso não tem outro caminho. Primeiro, a gente tem que entender que essa PEC proposta, fala-se muito da PEC, eu vi o ministro Lewandowski falando da PEC, tem uma PEC, até a reportagem, creio eu que de maneira equivocada, fala a PEC está parada no Congresso. Não está parada. Estão acontecendo as audiências públicas, está seguindo o rito normal. Eu participei, inclusive, de uma audiência pública sobre a PEC da segurança pública, a PEC 18. Ocorre que essa coordenação ela já pode acontecer e existir, deveria estar acontecendo, independente dessa regra ser constitucionalizada ou não. Fala, o SUSP tem que ser constitucionalizado. O SUSP já existe como lei complementar desde o governo Temer. Foi criado lá uma lei complementar, na época pelo ministro Raul Jungmann, o SUSP ele pode operar. Acontece que a União ela investe muito pouco na segurança pública. O custeio da segurança pública recai mais de 80% sobre os estados. A União participa com 10%, os municípios com 7%, 8%, 9%, 10%. E aí, para existir essa coordenação, não precisa de lei. Precisa de alguém sentar na cadeira responsável pela segurança pública no Brasil e reunir o secretário de Segurança Pública. Em 3 anos que eu sou secretário de Segurança Pública, eu fiz uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu fui chamado uma vez em Brasília para dizer o seguinte, olha, esse daqui é o texto da PEC da Segurança Pública. Outro ponto, o Congresso é um Congresso à direita, todos os congressos nossos são à direita. Esse projeto seu articulado com a Frente Parlamentar da Segurança Pública, ou seja, vocês conseguem, por exemplo, mexer na lei de execuções penais para endurecer a punição, para deixar o bandido mais tempo na prisão, via Congresso Nacional, independentemente de uma articulação que venha do Executivo, não? Sim, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu fiz para aprovar o fim da saída temporária de preso, que o atual governo federal vetou o projeto. Por isso que eu repito ainda a questão das visões de mundo. A saída temporária de preso, nós comprovamos que durante as saídas temporárias, a população ficava um pouco mais à mercê do que já está do crime organizado ou do criminoso comum. Porque os criminosos que saíram e não voltavam para os presídios recebiam missões e os indicadores criminais, baseados em evidência, aumentavam. Porque muitos dos criminosos que saíram nesse período cometiam delitos. Apresentamos o projeto, 5, 6 anos de articulação, o presidente da República vetou o projeto. Então, é exatamente isso, a explicação dessa visão de mundo antagônica. Secretário, um grande ponto, argumento do governo contra essa equiparação de facções com organizações terroristas é o fato de que o Brasil pode se colocar na rota internacional, né? E também pode ser um ataque à soberania, colocar a soberania em risco. Como que o senhor vê esse argumento do governo federal? Eu acho que não faz sentido na medida que que haja uma preocupação com relação à soberania nacional, tem que ter tratado internacional, permitindo que outros países façam interferência no nosso país. O que nós estamos buscando aqui é uma conduta, encarecer o custo do crime. De fato, nesses locais conflagrados aí no Rio de Janeiro, nós temos uma dominância territorial por parte de organizações criminosas, nós vemos a falência do Estado, e não é culpa do atual governo estadual do Rio de Janeiro, isso são décadas que foram sendo somadas aí a essa ausência do Estado. Agora o ataque à soberania eu acho que é um exercício exagerado por parte do governo federal, que na verdade não está querendo ter um peso político negativo, na medida que existe terrorismo no Brasil. É tão óbvio isso. Uma outra conduta que a gente vai classificar como terrorismo, pelo menos eu vou propor isso no meu relatório, são as condutas que a gente chama de domínio de cidade ou novo cangaço. E essas sim acontecem em todo o país, não é exclusivo do Rio de Janeiro. Aliás, aconteciam antes da nossa gestão com frequência em São Paulo. Na nossa gestão, nós tivemos 2 tentativas, ambas frustradas. Eles fecham as cidades, fecham inclusive as rodovias, explodem caixas eletrônicos. Em Araçatuba, em 2022, ainda na gestão anterior, fizeram barreiras humanas, utilização de fuzis, utilizando drones, veículos blindados, 100 quilos de explosivos. No dia seguinte, no município de Araçatuba, as aulas foram suspensas. Ou seja, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. A operação do Rio de Janeiro, você achou correta?
É muito vago eu dizer que eu achei correto ou não achei, que o Estado do Rio de Janeiro teve a coragem de fazer o que outros governos não fizeram. Agora, dizer se foi bem sucedida, mal sucedida, toda vez que tem um policial que morre no confronto, para mim é uma operação que a gente não pode classificar como extremamente bem sucedida. A gente lamenta muito, são profissionais que arriscam suas vidas, que perderam suas vidas em confronto. Agora, não dá também para a gente classificar esses narcoterroristas que estavam com granadas, com fuzis 762, como vítimas e coitadinhos, porque eles não são. Eles estão atentando contra o Estado, aí sim esses que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu acho interessante, Oderrit, é que aqui, uma operação parecida com essa, você me corrija se eu estiver errado, vocês fizeram no Guarujá, deu polêmica, fotos, vítimas, vamos dizer assim, direitos humanos em cima. Mas vocês, desde então, vocês evoluíram para uma carbono oculto, por exemplo, né? De ir na Faria Lima, seguir o dinheiro. Teve uma mudança aqui nessa sua gestão de parar com ações, diminuir essas ações de grande repercussão e polêmica e evoluir para seguir o dinheiro? Teve uma mudança aqui nessa sua gestão? Não, teve um plano estruturado de combate ao crime organizado na nossa gestão. E esse plano passa por 3 pilares principais. O primeiro é monitoramento, busca e captura das principais lideranças do crime organizado. O segundo ponto é inviabilizar a cadeia logística do crime organizado, porque o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína, a droga majoritariamente vem da Bolívia, e quando ela passa dentro do estado de São Paulo, já que eu não tenho a competência da União de evitar que a droga entre no território nacional, evitar que ela saia, como eu não tenho essa competência, eu não tenho fronteira, quem deveria cuidar disso é o governo federal, eu tenho que inviabilizar a rota utilizada pelo crime organizado. Então, nós aumentamos o uso de tecnologia, a disposição de efetivo nas rodovias, principalmente do estado de São Paulo, e aumentamos exponencialmente as apreensões de drogas. Eu estou asfixiando financeiramente. Então, monitoramento, busca e captura, asfixia financeira para inviabilizar a cadeia logística. E último ponto, impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Aí, nesse ponto, nós investimos no laboratório de lavagem de dinheiro do DIPOL, da Polícia Civil, identificamos de janeiro de 23 até hoje mais de 21 bilhões de reais do PCC, em vários inquéritos que estavam esparsos. Nós centralizamos essas informações no laboratório de lavagem de dinheiro, especializamos os policiais, adquirimos software de inteligência para isso, e essas ações elas aconteceram e acontecem simultaneamente. Hoje São Paulo tem uma estratégia bem definida e bem clara no combate ao crime organizado. É que o estado que nós assumimos a gestão, lá na Baixada Santista, onde que o crime era mais latente, o crime organizado? Centro de São Paulo e Baixada Santista. Foi ali que nós tivemos que atuar no primeiro momento. E depois que nós atuamos, tanto na Operação Escudo quanto na Operação Verão, eu não digo que evoluiu, mas o cenário necessitava dessa retomada ou evitar que criassem territórios paralelos, como acontece no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas nós desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista. Em 40 dias de operação na Operação Escudo e mais 30 na Operação Verão, nós apreendemos 3,5 toneladas de drogas, apreendemos 240 armas, 142 fuzis, prendemos 1.700 criminosos, dos quais mais de 470 procurados pela Justiça. Então foram verdadeiras operações para evitar que isso evoluísse para um território paralelo.